Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, abrindo mais uma semana e pós aí uma rodada a mais do Campeonato Brasileiro, né, para os clubes gaúchos. Olha, 2 vitórias. O Grêmio com uma grande vitória e com uma grande estreia também do dinamarquês Bright White, né? O Juventude também vencendo, olha, o líder, o Botafogo, grande campanha do Juventude em termos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Bom, o Internacional continua na situação extremamente complicada, chegando aí a 8 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Somando aí com os jogos da Copa do Brasil e Sul-Americana, são 12 jogos sem vitórias no Internacional. E o Roger continua também, desde que assumiu o Internacional, sem vencer. E ontem, né, mais uma queda, ou seja, aí a saída do Magrão, diretor executivo, que deixou seu cargo ontem após um empate, né? Um empate que o Inter conseguiu no último minuto contra o Atlético Paranaense. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal pela parabólica para todo o Brasil, pelo canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Mas também estamos aqui, né, no Pô Streaming TV, nos estúdios, aqui no Shopping Total, também na Rede Sul de Televisão, na Desso TV, na Três Passos, enfim, você tem diversas alternativas para estar sempre conosco, né, de segunda a sexta-feira. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, é importante que você vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques numeral Cadu Oliveira. E também pelas plataformas, pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha todos nós, né? Então, completando aí, né? GBUX 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também segurança da sua família. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, mesmo com a vitória no último sábado, mas rebaixado aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Caxias brigando para se manter na Série C e o Ipiranga, o gaúcho, que pode salvar aí, possibilidade, inclusive, ficando entre os 8 primeiros, ir para os jogos de mata-mata e garantir aí a sua possibilidade, né, de participar e subir para a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí, né, também já amanhã tem decisão para o Grêmio, tem Libertadores da América, o Grêmio em Curitiba com o Fluminense do Mano Menezes, que no Campeonato Brasileiro, né, também sofreu uma derrota para o Vasco da Gama no último sábado. Internacional tem jogo recuperado na próxima quarta-feira com o Juventude no Beira-Rio. Então, é a vida dos gaúchos aí neste meio de semana. Mas também para analisarmos os jogos do final de semana, principalmente, né, a vitória de Grêmio, a vitória de Juventude e o empate do Internacional. Comigo, Gustavo Iglesias, com esse nome que eu digo sempre, né, nome de cantor, o cara é craque em tudo que faz. O outro lado lá, o gremista Ronaldo Napoleão, que deve estar uma alegria total. Vou esperar que ele peça desculpas para o Renato, já que fez tantas críticas ao Renato, né? O Renato que sempre dizia assim, olha, as coisas vão mudar, quando os reforços chegar, o Grêmio vai decolar. Tá aí o Grêmio, nos últimos 15 pontos, conquistou 13 pontos nos últimos 5 jogos. E completando o nosso time de hoje, o polêmico e irreverente Ângelo Garbaz, que deve estar preocupado por um lado e satisfeito pelo outro. Ângelo Garbaz, que os jogos dos gaúchos aí, né, 2 vitórias importantes do Juventude, que é o melhor time gaúcho, hein? Juventude é o melhor time gaúcho no Campeonato Brasileiro. E mais um jogo do Internacional aí, sem vitória. Ô Cadu, tu me permite na abertura? Permito. Permite, eu tenho 2 provas testemunhais aqui nesse programa. O comandante do programa, Cadu, e meu querido amigo Napoleão, que nos acompanha há vários anos. Tu tá de complô, não, vai sobrar para mim, tu tá de complô com Napoleão. Não, hoje não, mas eu vou dizer o seguinte, há vários anos
ou seja, meses. Fazem 30 meses que esse papel me acompanha. E tu, Napoleão, tu é testemunha, eu vou dizer o seguinte. Vejam se os senhores descobrem de quem eu estou falando. Incompetente, ineficiente, incapaz, inexperiente. E ainda tem mais uma coisa. Não é gestão, é indigestão. Esse é o primeiro mandatário do Internacional, o senhor Alessandro Barcelos. E vou apresentar mais outro argumento. Em 3 anos, 6 treinadores foram embora. Uma média de a cada 6 meses um treinador. Preparadores físicos embora. Vice de futebol embora. Agora o coordenador técnico Magrão foi embora. E agora vem o mais grave ainda. Sabe o que está acontecendo? Os jogadores querem ir embora. Não querem ficar. O Bustos pediu para ir embora. O Vitão toda hora aparecia, agora nos últimos, uma doencinha, uma lesão, e quer ir embora. E assim, até o Arangues chegou lá no Chile recuperado. E vejam bem, o Valência também está insatisfeito. Coitado, eu sei que ele está ganhando pouco e o salário é insuficiente. 1.800.000 não deve agradar o Valência. Tanto que ele quer ir embora. Então, senhores, eu tenho para nominar 2 grandes culpados que estão acontecendo no Internacional. 2. Porque este ano está perdido, o ano que vem a administração, porque não adianta fazer nada, porque quando o dirigente é incompetente, nada vai salvar. Então, eu tenho uma ideia. O vice de futebol saiu, treinadores saíram e tal. Por que ele não tenha um pouco de dignidade, que eu duvido que tenha, e comparece no conselho de gestão e diz assim, eu vou dizer que eu estou doente e vou pedir uma licença, porque estatutariamente não pode sair. Então inventa uma doença para sair, porque Alessandro Barcelos, tu é o pior presidente que passou pelo Internacional nos últimos 30 anos, entre parênteses, gestão Vitório Pita. Tu é o pior de todos. E não sei como é que tu não tem vergonha de te arrancar. Vai embora! Ontem, inclusive, ele deu uma coletiva, uma longa coletiva, né? Foi muito bem questionado pelos repórteres, enfim, né? E ele deu as suas devidas explicações, que, embora reconhecendo os erros e as atitudes deles foi exatamente de troca, essas muitas trocas em função até de buscar um acerto, né, para que o Inter consiga aí, achar um caminho, mas alegou algumas questões também. O Inter chegou ontem, o ano passado, a um vice, uma semifinal de Libertadores da América, coisas que acontecem no futebol. É evidente que o trabalho é um trabalho ruim, né? Já na primeira gestão, na segunda gestão também está sendo pior, mas enfim. Mas eu tenho dito que é um combo, né? O presidente tem as suas culpas, e talvez a maior culpa seja realmente da diretoria, agora com o novo vice-presidente, o José Bisol, né? Que tem uma outra personalidade, né? Um homem de voz ativa. Vamos ver o que as coisas podem mudar e se vão mudar. A saída do Magrão já era especulada, inclusive na sexta-feira tinha acontecido isso, depois o presidente teve uma conversa com ele, voltou atrás, e ontem, após o jogo, né, não teve mais como segurar. Então, mas uma questão também que é importante, né, Garbassi? Os direitos de imagem estão atrasados 2 meses no Internacional. E os direitos de imagem, se sabe que são 70% do salário. Mas a questão, eu acho que também tem que ser... A culpa é da presidência, da direção, não tenha dúvida, mas o Inter em campo também não está conseguindo, né, Gustavo, apresentar um futebol, olha, razoável, pode ser assim. Ontem de novo, né, fez uma partida ruim, até o primeiro tempo nem tanto, né, mas depois tomou uma virada e conseguiu um empate no final, no último minuto, como diria no tempo do Garbassi, né, no apagar das luzes, no tempo do Garbassi dizia no apagar, então, ou seja, teve mais sorte do que futebol. Boa noite, Cadu. Boa noite, doutor Ângelo. Boa noite, Napoleão. Eu vinha na mesma batida do doutor Ângelo, né? Por sorte, o senhor largou na frente. E realmente é uma gestão, um homem de extrema incompetência, né? Um homem que vinha com a promessa de montar uma estrutura de departamento de futebol
profissional, invencível, né? O senhor lembra disso lá no início, e simplesmente não mostrou em 44 meses de gestão. Né? Realmente, eu vinha com esses números também na cabeça, 6 técnicos, 3 diretores, né? Então, uma decepção total, Eu não preciso nem repetir as palavras que o doutor Ângelo fala, né? Porque realmente era isso que eu vinha para abrir o programa. Mas aí o Cadu me pergunta sobre o campo. O campo é reflexo do que está acontecendo, né, na gestão do clube. Né? Os jogadores são profissionais. Se a gente olhar nome a nome desses jogadores, nós temos um bom grupo, bons jogadores, né, desmotivados. No momento que um jogador pede para sair de um clube, né, onde é que está o erro disso? Né? Você vê um jogador como Bustos, empenhado, um jogador que corre, é um jogador comprometido com o time, pedir para sair, né? Onde está o erro disso tudo? As denúncias contra o Magrão são gravíssimas. Então o presidente deveria ter agido no início, afasta o diretor até que tudo seja esclarecido. Aí domingo ele demite, diz que vai demitir, aí diz demite, aí demite de novo, né? Aí vai para uma entrevista desastrosa, onde fala que o time está doente. Quem é o vírus? Quem é a bactéria? Ele! Ele é o problema. Ele deixou o time doente. Né? Aí nós temos um jogador de ponta que diz que está com edema ósseo, ninguém detecta que ele não tem edema ósseo, passa 2 meses encostado no departamento médico, aí vai pro Chile e sai jogando. É muita incompetência, gente. Essa é uma grande questão que você levantou. Realmente, né? Como diria o D'Alessandro, né? Esses jogadores todos querendo pular da barca. E vamos deixar bem claro, o início, né? A chegada, a montagem, né? Era um time de luxo que era dito no início do ano. E as respostas não vieram, a expectativa frustraram todos os colorados. Bom, ao contrário do Grêmio, né, Ronaldo Napoleão? O Grêmio que vivia uma situação extremamente complicada ali, de zona de rebaixamento, né? E o Renato sempre disse, calma, as coisas vão mudar, os reforços vão chegar. E os reforços chegaram e a gente está vendo aí, né, que o Grêmio mudou. Teve aquela desclassificação evidente contra o Corinthians, né, que não era esperado também, mas olha, a chegada do Monsalve, a chegada do Bleach White, né, como queiram, mas o Grêmio passou a ser outro, e o Renato tinha avisado isso. Então, eu acho que sempre se falava aquela questão do Renato, o Renato tem que sair, muita gente dizia, olha, se é ruim com o Renato, pior sem o Renato, e a gente viu naquele ano, quando o Renato saiu, o Grêmio foi rebaixado. Bom, acho que o Grêmio está num outro caminho agora, né? Mostrando que a tendência, Napoleão, realmente é subir. Vou repetir, 15 pontos disputados, os últimos 15, o Grêmio conquistou 13 pontos. 13 pontos, foram 4 vitórias e 1 empate. É outro momento, Napoleão? Bom, boa noite, Cadu, Ângelo, querido amigo, Gustavo. Não há dúvida que o Grêmio está numa outra situação. Os números estão dizendo, não, eu não vou falar contra os números, né? Mas sabe o que é? Vamos lá. Onde está o Renato e onde não está o Renato? Eu sempre disse o seguinte, no pior momento do Grêmio, eu não quero que o Renato saia. E eu sou contra o Renato continuar no Grêmio indefinidamente. Porque é sempre um tumulto, é sempre um personalismo exacerbado, nunca sabe o que vai fazer, não acredito nele como sendo um treinador que promove jovens, como ele diz que promove, e a história dele diz que não é bem assim. Então, onde é que está o Renato? Por exemplo, o Renato nas partidas contra o Corinthians, é que nos fala isso, fracassou. O Renato fracassou. O Renato jogou 45 minutos, quase 50 minutos praticamente, contra o Corinthians com 10. O Corinthians é um time ruim. E com 10 o Grêmio jogou, pois o Grêmio foi dominado com 10. A partir, sabe do quê? Das modificações que ele fez. E aí, lá o Grêmio perdeu a classificação, porque era para ter ganho aquele jogo.
O Grêmio jogou contra o Corinthians uma péssima partida no segundo jogo, uma péssima partida. Aí o Renato, por exemplo, não colocou o Monsalve, que veio a fazer uma jogada pelo talento dele, uma jogada que virou o jogo aqui contra o... Mas ele deu as explicações por que não usou. Não, mas o Renato sempre dá uma explicação. É que as explicações do Renato sempre valem a favor dele. Então, eu acho que o Grêmio melhorou, mas, por exemplo, vamos ser realistas. Eu vi, estava o jogo atentamente ontem, Grêmio e Cuiabá. O Cuiabá estava jogando melhor que o Grêmio. Para aí, gente, é que não dá, é que a gente, senão a gente vai pro resultado. O Cuiabá... Mas tu não gostou da atuação do Grêmio? Não. No sábado? Não. Com Bright White? Não, por favor, o Cuiabá... O Cuiabá teve para virar o jogo. Não, o Cuiabá estava melhor que o Grêmio. Uhum. E eu dizia, tinha gente vendo o jogo comigo, o Cuiabá vai virar o jogo. Uhum. O Cuiabá estava jogando melhor que o Grêmio. Aí onde é que o Grêmio salvou? Numa jogada de um jogador talentoso, Isso. que é o Monsalve. Fez uma grande jogada, uma jogada impossível. E deu um passe para um jogador que se mostrou extremamente eficiente, que é o Bright White, e fez o gol. E depois, numa jogada absolutamente individual, de competência individual, o Bright White fez o terceiro gol. Agora, vão me dizer que o Grêmio estava fazendo um grande jogo. Não estava. O narrador do jogo na TV dizia... São 5 jogos e 4 vitórias. Não, mas peraí, espera. Eu disse desde o início, é ou não é? Os números não mentem. O Grêmio melhorou, sim. Agora, vamos ver contra quem o Grêmio jogou. Parece que o Grêmio está jogando contra grandes times. Não. Os times do Campeonato Brasileiro. Não. Mas, por favor, o Grêmio... O Grêmio ganhou do Vasco. Eu quero me reportar o jogo... Eu já falei sobre o jogo do Corinthians. O Grêmio ganhou do Atlético, que ontem... Não, eu já falei sobre o jogo do Grêmio e Corinthians. O Grêmio foi muito mal. E foi desclassificado, mas parece que não foi. Como aqui é uma gangorra, o que segura a crítica feroz é que o Inter simplesmente resolveu ir lomba abaixo. Mas vamos lá, nós fomos classificados mediocremente da Copa do Brasil. Isso é um prejuízo para o clube incalculável, mas não cai na conta dele. O Grêmio contra o Cuiabá, gente, estava jogando muito mal. Mas venceu 3-1 e tu quer contestar? Mas o Grêmio foi... Não, mas sabe o que é? É que se é para nós examinarmos somente os resultados... Mas o futebol é resultado. Não. O futebol é resultado. Não é. O futebol não é só resultado. Você não ganha um campeonato jogando mal a média das partidas. Não ganha. Ganha campeonato brasileiro, não vai. Não ganha. Agora tem a Libertadores. Por exemplo, o Grêmio, infelizmente, e isso vai em defesa do Grêmio, do próprio Renato, não o vitimismo do Renato, que eu sou absolutamente contra. Só que o Grêmio realmente é o clube mais prejudicado, disparado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o único time que não conseguiu jogar no seu estádio ainda. O Internacional já está jogando há horas no seu estádio. E ainda Vamos parar com venceu. isso. E ainda não Exatamente. Venceu. Agora, o Grêmio está jogando num estádio que não tem nada, que eles começaram a falar, não, porque como é o estádio do Curitiba... Mas quando o Renato alega estádio isso... do Curitiba é o Olímpico, o Rei de Vinho, não tem nada disso. Mas vem cá, o estádio do Curitiba é o estádio mais frio. Mas vem cá. Mas quando o Renato alega Brasil. isso e sempre alegou, todo mundo... Não tem nada a ver. Não, o que ele alega é demasiado. Eu pensei que tu ia ver as coisas boas do Grêmio. Mas eu não... A estreia do Eu vim para os resultados. Eu acabei... Não, mas é que tem que entender minimamente o que a pessoa está falando.
Eu acabo de elogiar 2 jogadores que individualmente salvaram o Grêmio. O que o Renato dizia? Que Salvaram o Grêmio. O problema era não ter um grupo. Aí não tinha banco e não tinha reforço. Agora teve. E tá aí. As contratações mostraram que foram Mas acertadas. ninguém diz. Ele botou o Diego Costa contra o Corinthians. Não podia jogar contra o Forte Livre. Se não tivesse colocado e tivesse desclassificado como foi, tu estaria criticando. Não. Mas tinha o Diego Costa, Não, por mas que não botou o Diego mas Costa? olha só como é que é a defesa. Ângelo, como é que é uma defesa. Não é defesa. Sim, terrível. Ou é de dirigente. Não. Ou é do Renato. Não. O Renato vive dizendo para a torcida do Grêmio e para os repórteres: vocês não sabem o que acontece aqui dentro, é ou não é? Você não sabe o que acontece aqui dentro? Ele sabe. Então ele não sabia que o Diego Costa jogou quase como um aleijado. Pelo amor de Deus, o Diego Costa não podia correr. E ele tinha o Ares no banco. E tinha o Monsalve no banco, que tinha já entrado bem no outro jogo. O que ele fez? Deixou no banco. Não adianta tu olhar para trás, tu tem que olhar para frente. O Grêmio tem uma decisão, começa a decidir amanhã. O Grêmio está num outro momento. E vamos torcer pro Grêmio. Agora, eu tenho a mais absoluta convicção, não vou conseguir provar nunca. Se o Diego Costa não tivesse lesionado, que aliás se lesionou casualmente quando ia perder a posição. Casualmente. Agora o Grêmio tem casualmente arrumou uma dor pubiana. O Grêmio está apresentando tanta coisa boa e tu quer buscar coisas ruins. Não adianta tu olhar para trás. Tem que olhar para frente. Tem que olhar para frente. Eu estou buscando a realidade. Se o Grêmio continuar com os resultados, ótimo. A realidade? Agora, não venham me dizer que o Grêmio está fazendo grandes jogos, porque eu não sou cego. Não, o Grêmio está saindo de uma situação ruim, fazendo bons jogos, e a tendência é crescer. É crescer. Olha, falando em bom e em ótimo, aí você tem tudo que precisa em termos, em termos de imóveis, lá na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então você tem toda a assessoria lá do Domênico e toda a sua equipe na Central de Imóveis. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Então aí, os contatos, repetindo, telefone convencional, celular, que serve de WhatsApp, e aí o endereço também da toda a equipe lá à sua disposição em termos de imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, suspensão de laje, de piso, que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí é aquela revisão de muita qualidade que você tem lá na Casa Pneu. Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Aí, Casa Pneus, 60 anos de qualidade à sua disposição. Então, aí os contatos, tá aí o endereço, caso você queira agendar a sua ida da Casa Pneus, o telefone está aí, Avenida Ceará 1075, e o telefone, caso queira agendar, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, vendo os lances, da vitória do Grêmio, do empate do Inter, também a vitória do Juventude. Voltamos logo. Montou no seu cavalo e partiu, levantando as folhas caídas no chão. Mas ao entrar na floresta, ela se perdeu na escuridão. De repente, as estrelas iluminaram seu caminho. E ela pôde chegar em casa. Pai, fica mais fortinho. É que o algodão morre de medo do escuro. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame
e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa segunda-feira com Gustavo Iglesias, Ângelo Garbaschi e Ronaldo Napoleão. Nosso Dois Toques você nos assiste na Master TV aí, né? Para todo o Brasil, antena parabólica, para todo o estado do Rio Grande do Sul também, por Stream TV e pelas plataformas do estado. O meu canal, se você não viu ao vivo, pode ver a hora que quiser, né? É só você ir lá se inscrever, compartilhar, dar o seu like, Dois Toques numeral. Cadu Oliveira. Nossos Dois Toques para a Unimed. Olha só, né? O Dia dos Pais foi ontem, mas a Unimed continua no mês dos pais. Pai que cuida merece o cuidado completo da Unimed Porto Alegre. Aproveite as condições especiais para o mês dos pais e garanta mais proteção e saúde para a sua família contratando os planos Unimed e Odonto. Não deixe para depois e comece já a contar com a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Afinal, pai é quem cuida. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Mês dos Pais Unimed, contrate Unimed e Odonto com condições especiais. Nossos Dois Toques também para a Casa Amaia. Olha só, a tecnologia mudou em todos os segmentos de nossas vidas. Na construção civil também. Veja aí. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Aí todas as vantagens que você tem, né? O steel frame, não é isso, meu amigo Gustavo Iglesias? É isso aí, Cadu. A Casa Amaia, como eu venho falando, ela está ganhando o mercado muito rápido, né? Olha, é um sistema, passando as fronteiras do Rio Grande. É um sistema inovador, né? Então as vias que nos levam ao sucesso estão pavimentadas e pouco utilizadas. Então a gente já está no Mato Grosso, como mostra o nosso comercial ali, entrando em São Paulo, Santa Catarina, né? E agora com produto novo. Mais um produto novo, né? A Casa Amaia está vindo com a Maia Invest. A Maia Invest. Maia Invest, explica, nas próximas semanas nós vamos mostrar mais esse produto, mas a ideia é que pequenos investidores possam entrar com pequenas frações em investimentos da Casa Maia. Importante. Por que isso é possível? Porque é uma construção que se faz em 6 meses, né? Diferente da construção convencional, que leva 2 anos, 3 anos, 4 anos, o nosso produto ele fica pronto em 6 meses. Então a gente consegue
criar um produto fracionado que em 6 meses ele consegue trazer retorno ao investidor. Que espetáculo. Né? Não, e além de todas as vantagens que se tem, né? Sem dúvida. Para o consumidor final, né, tem as vantagens que a gente já vem falando há bastante tempo, né? De qualidade, de estanqueidade, né, a vantagem termoacústica. Mas, enfim, o tempo, como é muito dinheiro, né, mas o tempo não é dinheiro, o tempo é muito dinheiro hoje em dia, né? E quanto mais tempo a gente ganha em cima disso, inclusive para investimentos, é muito bom. Sem dúvida. Ele vai nos dar uma liquidez, a ideia é que nos dê uma liquidez que o mercado imobiliário não nos dá, né? Então ele passa a ser um bom investimento no momento que a gente traz a liquidez para dentro do mercado imobiliário. Grande negócio, tá aí. Então a gente tem os contatos, mas é bom que também passe os contatos aí. O telefone da Casa Maia, que é o 51 da região de Porto Alegre e Litoral, 999-640808, né? E o nosso Instagram, que é @casamaia.br. Tá aí, então, você já viu aí as vantagens que você tem com a Casa Maia. Vantagem também o Grêmio, agora o Grêmio está em vantagem. Vamos ver como é que foi, né? Essa vitória do Grêmio no sábado, uma importante vitória. O Grêmio depois vencia por 1-0, sofreu um empate, né? E a grande estreia, sem sombra de dúvidas, né? Foi o Bright White, né? É um jogador diferenciado, um jogador de posição de área, um jogador de assistência, né? Isso ele mostrou nessa estreia, ou seja, é o Grêmio decolando, como disse o Renato, é o Grêmio subindo o elevador. Hein, seu Ronaldo Napoleão, embora tu tenha, olha só, né, esse foi o gol, que jogada, né, também da jogada e o gol do Gustavinho. Depois, esse gol do empate, aí a brincadeira passou aí, mas é a realidade, né, no comparativo com o Soares na sua estreia fez 3 gols e o Bright White também, né, fez 3 gols, esse gol contra, né, que a bola bateu nele, mas o importante é que o Grêmio passou a ter um jogador de qualidade, né, um jogador diferenciado, que é esse jogador, esse dinamarquês, e essa jogada do Monsalve, olha o que ele fez, rapaz, olha só, passou o meio de 2, do terceiro, e aí a presença de centroavante, né? A presença de quem conhece a área, o Bright White. Uma coisa é certa, o JP Galvão não vai. Não, mas não. Mas tem um momento cômico da. Com tanto assunto, Bright White conversava, ele quer falar do JP Galvão. Tem que ter bom humor. O JP Galvão, pelo amor de Deus, era tão azarado. Vamos explorar a questão da imagem. Olha só, a cabeçada dele na volta, isso é presença de centroavante, meu amigo. Olha só, se é um outro, bota a bola fora do estádio. Ele botou aonde? Botou dentro do gol, né? Cabeceou e foi chutar o rebote. Cabeceou, olha lá, a defesa do goleiro e na volta pegou o rebote. Tu vê a qualidade dele nas duas pernas, né? No primeiro gol, ele bate a bola com a perna direita, se não me engano, né? Agora, ó. Ele bate tocou, com a direita, ele virou, com a esquerda. tocou no Edenilson, né? Olha só, aí, direita, Não, ele solta um torpedo. É ele? E depois no último gol, com a esquerda, ele dá aquele torpedo de novo. Meu Deus, que ciúme, que inveja. Pois é, então aí se confirmou aquilo que o Renato dizia, né? E o Grêmio passa a ter. Futebol, agora, foi o que o Renato disse, Esse é o problema que eu gosto de ter. Antes eu não tinha banco, se eu perdia os jogadores lesionados, iam para o DM, enfim, né? Aí eu não tinha. Agora não. Agora tu vê, o Arezzo daqui um pouco pode passar a ser o terceiro centroavante. Na medida que tu tem, né, o Diego Costa, agora o primeiro é o Bright, tem o Diego Costa, né? E também agora tem o Arezzo. Então tem 3 centroavantes o Grêmio, né? E isso mostra a qualidade e daqui um pouco o desempenho passa a ser outro, né? Bom, inclusive falando em Diego Costa, ele não vai ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense, viu? Não, vai ficar o Diego Costa. Sim, casualmente uma lesão. Porque agora tu tem mais, tu dizendo que tem 3 centroavantes, as coisas ficam melhores. Eu acho o seguinte, olha aqui, eu acho o seguinte, o Grêmio terá 3 centroavantes mesmo, sabe por quê? O Diego Costa deve ficar até o final do ano e também deu, né? Deu. Aí o Grêmio vai ter o terceiro centroavante, que eu tenho uma curiosidade enorme, que é o Jardel. Porque no Sub-20
É um belíssimo jogador. Agora, claro, ninguém garante, mas tem o Arezzo, que tá aí, tem esse Bright White, que vai ter que confirmar também, né? Vamos lá. Vai ter que confirmar. Mas os números do Bright, ele fez 2 gols, aí vem a gozação que ele fez 3, que ele fez o contra, né? Aí foram 4 finalizações, passes certos, 71%, né, de aproveitamento em passe certo. Então, os números, olha, altos números aí da sua estreia. E tem uma coisa no futebol que é o seguinte: quando tu te destaca, começam a te marcar. Começam a te marcar. Porque o Bright White veio quase como uma piada. Chegou aqui quase como uma piada. Como o Jeromel, não foi. Aliás, seria o segundo grande lá. Não, o Jeromel, quando chegou no Grêmio, brincava o nome de xarope, porque ninguém conhecia. Não era isso. E, aliás, os primeiros jogos dele foram terríveis. Não é. O Napoleão, questionado pelo repórter. Aí perguntaram sobre ele, aí sobre o Jeromel. A definir, muito malo. Eu ouvi a entrevista dele, então, quando ele chegou... Mas o futebol é assim. Mas dá pra tu não pegar o meu raciocínio com o teu? Mas aí é demais. Mas não é, o futebol é assim. Quantos jogadores que foram mal no clube... Me ajudem. Vamos ver o Renato tem que pedir desculpa. Vamos ver o Renato tem que pedir desculpa. O que ele falou? Esperava em termos de tempo de jogo. E será que tem que achar um lugar para ele na terça-feira, lá no Couto Pereira? Boa noite a todos. Eu tenho conversado com ele desde a chegada dele. É um jogador inteligente, um jogador que foi contratado justamente porque sabe fazer gols. A minha única preocupação era na parte física dele. Ele não chegou, apesar que ele estava treinando devagar lá fora. Então a gente procurou dar uns 10, 15 dias para que ele aprimorasse a parte física, para que ele pudesse ter condições de nos ajudar. Então, basicamente, conversava com ele todo dia para saber das condições dele. Nós fomos preparando ele, conversando. Na Copa do Brasil contra o Corinthians, ele não podia jogar porque não estava inscrito. Então, ele teve manda para se preparar para esse jogo. E coloquei a estreia dele hoje justamente pelo que ele vinha fazendo nos treinamentos e porque o Diego também estava com problemas. Eu acho que é uma dor de cabeça para mim, né? Mais um do grupo, mais um que está bem. É uma dor de cabeça que eu gosto de ter. É melhor ter bastante opções do que não ter. Nós temos o Arezzo também, o Diego, na mesma posição. Estamos disputando 2 competições. A cada 3 dias nós temos uma partida sempre importante de uma competição ou outra. E é importante estar com todo mundo. É importante ter essas opções. Então, como eu falei, hoje ele estreou muito bem, fazendo gols, ajudando a equipe. É isso que a gente estava precisando. Renato, as características do Franco, ele é a mesma posição. Aquilo que eu sempre falo para vocês é que é melhor ter essa dor de cabeça, ter essas opções, do que ter apenas um jogador para cada posição. Até porque esse jogador não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, hoje, com um grupo grande, tendo 2, 3 jogadores para cada posição, facilita a minha vida, porque, como falei, é difícil, viagens para cima e para baixo, você sempre colocar a mesma equipe em campo. Então, sempre procuro colocar, mesclando, colocando sempre 2, 3, 4 jogadores que vêm jogando, com mais 5, 6 jogadores que estão descansados, justamente porque o time possa render, principalmente na parte física. A parte técnica, eu conheço todos eles vêm dando conta do recado, independente de quem entra em campo. Eu acho que o espírito é esse, né? A gente ter essa entrega aí nos jogos, tanto no Brasileiro, quanto na Libertadores, agora terça-feira. Grupo bom, grupo forte, com bastante opções para a gente fazer uma boa Libertadores também. Renato, já tem mais um jogo duríssimo contra o Fluminense pela Libertadores. Tá aí, então, ele está comemorando exatamente essas alternativas, passou a ter várias alternativas. Bom, inclusive o Renato está evitando, né, falar em time, a escalação do time para o jogo de amanhã. Esse é o jogo de ida com o Fluminense, que vem de derrota também, né? No sábado perdeu para o Vasco. Agora vamos deixar bem claro, é outro campeonato, não vai ser o Fluminense que está em zona de rebaixamento, é outra situação, se viu aí exemplo do jogo da Copa do Brasil pelo Corinthians. Mas o Internacional, olha, ontem mais um jogo dramático, saiu vencendo, levou uma virada e depois acabou, né, no finalzinho, no último minuto, garantindo aí, conseguindo esse empate que
amenizou, né? Amenizou, inclusive, né? O Inter até que fez esse... olha essa jogada, né? Essa é uma das questões que o Roger também tem que se discutir. Olha o toque de bola, o conhecimento desse jogador, o Gabriel Carvalho, com 16 anos, Gustavo, e Garbaschi, né? E aí é um jogador centralizado, um jogador tipo de camisa 10, né? E aí ele tem jogado muito pelos lados também. É um jogador que vem crescendo. Ontem fez uma boa partida, olha, menino de 16 anos, acaba tendo confiança. E aí, né, o Inter... Esse é um dos problemas que se teve, né? Igor Gomes, o Inter perdeu os 2 laterais, não buscou a reposição. Agora está atrás de reforços aí, né? Primeiro foi o Hugo Malo que saiu, né? E depois, agora recentemente o Múcio. Então, quando o Hugo Malo saiu, o Inter não foi atrás de uma reposição para a lateral, né? E agora com essa saída do Múcio, mas ainda. E aí, nesse lance, pois é, né? Se falou muito do erro ali do lateral, do Bernabé. Ele perdeu o tempo da bola. Ele perdeu o tempo da bola. Mas ele tá sozinho lá. Ele perdeu o tempo da bola. Ele perdeu o Thiago Maia. O tempo da bola é um negócio... Sabe? Ele não fez uma boa partida. No tênis ele teria levado um lob bem Ontem dado. ele fez um jogo de René. Ele não fez uma boa partida, mas ele tem crédito. Sim, olha aí. Aí nesse jogo, aí foi o sufoco. O Internacional era um desespero, né? O que o Roger colocou, Mas quem é que tava lá para cabecear? Pois é. Olha lá. O Alário, que ele colocou. Subiu. Né? Mas cá pra nós, um time com 3 zagueiros, faltando 1 minuto para terminar o jogo. Mas é natural, a pressão veio. Mas o jogo só termina, Napoleão. O jogo termina quando o juiz apita. O Roger cabeceou sozinho. Não, até porque o Garbaschi deve ter adorado, né? Porque o que ele fez ontem, né, no final, era uma pressão. Ele botou 3 atacantes, tirou meio campo, e aí era só bola aérea, e o Inter acabou encontrando, né? No finalzinho, no último minuto, esse gol que amenizou. A realidade foi essa. Aliás, esse goleiro do Atlético é muito fraco. Contra o Grêmio ele já foi fraco. Esse não é o da seleção. Sim, mas o Atlético tem a característica de formação de goleiro. Sim, é um belo goleiro. Tem todos que dão forma. Jovem. Não, esse jogador... Bom, mas isso é problema do Atlético, né? Não pode falar. Não, pode, mas o que nos interessa é Grêmio Internacional e Juventude, né? Agora, o que amenizou, né, foi esse empate, mas não deixa de mostrar os problemas, né, Garbaschi e Gustavo, do Internacional. Cadu, tem uma coisa que me assusta. Eu não quero ser precipitado para julgamento, mas eu acho o seguinte, ó, em vez de entrar esse jogador, o Roger, que entrou, esse zagueiro, o cara vamos dizer, 5 meses sem jogar, tá bom, vamos dar o desconto. Pô, o cara tá duro de cintura, difícil de se recuperar. Será que na equipe de base a gente não consegue um jogador melhor do que esse? Garbaschi, tu vai botar um guri de base, já botou, depois ele botou outro menino ali, o Matheus. Mas é melhor do que botar esse cara. Não sei, Garbaschi, ele não foi assim tão mal. Tu tem que analisar. Horrível. Não, tu tem que analisar as caras. Não é jogador de sair jogando, é jogador de carrinho, é jogador de bater. Não é nem de chegar, ele é lento. Como de onde chegar, Garbaschi? Que isso, Garbaschi? Cara? Ele é jogador de desarme, e ele é um jogador de desarme. Não. Então tu não vê o jogo. Não vê o jogo. Ele é um jogador de desarme, ele é um zagueiro de desarme. Não, só um pouquinho, não é jogador de sair jogando, é um jogador de desarme e um jogador de olhar pro lado e tocar a bola. Pelo que eu vi ontem, não é de nada, é um pereba. É um pereba. Eu vou te contar uma coisa, tu vai aí no interior do estado, tu encontra melhor do que esse pereba. Não é zagueiro. Claro, que isso, é um jogador. O Coisa também tá me enganando. Quem é o Coisa? O Bernabé tá me enganando. O Coisa, aí não pensei que porque bola nas costas dele tá me enganando. Saiu o Bustos e não botaram ninguém pra lateral. Tu tem que olhar o jogo. Ontem, no primeiro tempo, o técnico botou 3 jogadores em cima do Bernabé. Isso, 3 jogadores. Isso aí é questão de cobertura de volante. Não, é bem assim. O Atlético jogou muito mais pelo seu Atlético, lado esquerdo. Tanto é que o Igor Gomes foi substituído. Aquele tal de Julimar, ele corria, o Igor Gomes não sabia onde ele estava. Vamos ver o que o Roger falou sobre esse empate.
semana começou como você frisou, né, no final da semana, né, eu já não tinha a presença do Bustos e do Vitão para contar na partida. Frisou muito bem que talvez esse não fosse o melhor momento para o Agostinho estrear, porque ele chegou, ele treinou 2 ou 3 treinos conosco, penso que fez uma boa estreia. É um cenário de instabilidade que os resultados que são o mediador, né, e o que pode amenizar esse processo, quando eles não acontecem, tudo o que acontece na semana ele acaba sendo impactado, né, e sendo amplificado, né, justamente gerando mais tensão nos momentos. Né, a semana foi lidada de acordo, como eu disse, dia a dia, né, colocamos em campo o que tinha melhor à disposição, os melhores 11 para a gente iniciar a partida. Penso que nós fizemos um bom primeiro tempo, né, superior ao adversário. Fomos penalizados no final, né, temos tido algumas dificuldades de controlar o resultado perto dos finais, dos tempos. Hoje, pelo menos, a gente conseguiu, dentro dessa indignação de final de jogo, empatar um jogo. Eu acho que essa é o ponto positivo que a gente pode tirar disso tudo. Né, a gente entende aí a frustração do torcedor, preocupado com o lugar na tabela que nós estamos, né, da inconsistência de 8 jogos sem vencer. Né, infelizmente o resultado a gente não controla, mas o que a gente pode prometer para o torcedor é seguir trabalhando forte, firme. Né, o time evoluiu. É o que o Inter projeta, né, esse trabalho. Até porque o Roger não tem varinha mágica, né, para arrumar um time da hora para outra, o time tomou pressão, né? Mas depois da coletiva do Roger, o presidente também veio e falou ao torcedor colorado. E aí comunicou a saída do Magrão. Boa noite a todos. Inicialmente, acho que o Roger já falou sobre a partida. Eu queria inicialmente comunicar a todos, né, a torcida, a imprensa, o desligamento do nosso diretor esportivo, o Magrão. Entendemos que o Magrão, desde a sua chegada até o dia de hoje, cumpriu com o seu papel importante numa função nova no futebol brasileiro e também nova para ele, que vinha, mesmo sendo um homem de futebol, atleta, né, vinha de outras funções que não essa de diretor esportivo. Nesse período de gestão do futebol, os resultados como um todo não foram os resultados satisfatórios. E no ambiente de profissionalização que a gente vive hoje no futebol brasileiro, é necessário, sempre que esses resultados não aconteçam, que você tente corrigir rumos e, na medida do possível, na medida de que isso não seja possível, você acaba tendo que fazer mudanças para que essas mudanças de profissionais possam somar e trazer resultados diferentes daqueles que não estamos atingindo. Mas são muitas mudanças, né? Desde a primeira gestão do presidente Alessandro, foram mudanças de técnicos, né? A questão também agora de Posso fazer uma observação? Mudança da semana passada do vice e outras tantas, né? Parece que mostra uma falta de convicção assim por parte da direção do Internacional. Eu tenho uma observação, Cadu. Saiu o vice de futebol, saíram vários treinadores, saíram vários executivos do futebol. E por que Alessandro Marcelo não sai? Foi ele que colocou essa gente? Mas não o incapaz, ele, o incapaz, o incompetente, ele é tudo de I que pode ter, incapaz, incompetente, ineficiente. Tu já visse algum presidente saído durante uma gestão? Eu tô vendo. Não tem, eu tô vendo. Ele pode inovar? Olha aqui, eu tô vendo. Ele disse que nós vamos inovar. Inova. Pede para ir embora, porque Alessandro, tu é incompetente, Alessandro.
Pede embora e eu vou ver pela primeira vez, ele vai ter, quem sabe uma vez, vergonha na cara e vai pedir para sair para tratamento de saúde. É o melhor que ele pode fazer pelo Internacional, acho. É o melhor que ele pode fazer, é sair mesmo. E tu é um colorado. Mas não vai acontecer isso. Ele está mudando porque ele quer arranjar o caminho. A única frase certa, acho que na entrevista dele de ontem, é que ele fala num ambiente totalmente profissionalizado. Ele é o único amador nesse sistema. Mas tira esse amador de lá, pelo amor de Deus. Tá bom. E incapaz. Bom, vamos fazer mais um rápido intervalo, voltamos logo depois, voltamos aí falando da grande vitória, mais uma grande vitória, hein? Vencia aí, olha, por 3, depois terminou o jogo 3-2, né? Mas venceu em casa no Alfredo Jaconi ontem o líder, né? O Botafogo Juventude, que é o melhor gaúcho do Campeonato Brasileiro. Voltamos logo. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único, porque te entende. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes,
E quem salga depois, faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira com o Gustavo Iglesias, Ângelo Garbaschi e Ronaldo Napoleão. Olha só, nossos Dois Toques para o nosso banco, o Banco do Grande e o Banco dos Gaúchos. Com seu plano Safra Banrisul, o produtor rural tem ao seu lado um banco que conhece bem o agro. Vamos retomar o crescimento do Rio Grande do Sul juntos. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande e o Banco dos Gaúchos. Vamos ver a grande vitória do Juventude ontem no estádio Alfredo Jaconi. Mais uma bela partida do Juventude, venceu, olha, é o melhor time gaúcho. Fez um gol já no início, né? Esse gol de cabeça aí. E o treinador também está 2 semanas lá. O treinador também está 2 semanas. Mas aí então nós temos que olhar... Pegou no pior momento, pegou em alta. Pegou o trabalho do Roger. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E ele mesmo disse, deu sequência ao trabalho do Roger. Né? Aí, ó. Aí esse belo gol, 2-0, virando... Toma uma olhada aqui, Mordolé. Vamos lá, Napoleão, vamos aproveitar os lances aí. Né? Olha, o Juventude fazendo 2-0 e virando o primeiro tempo, né? Com 2-0. Tem sido... E aí, olha, chegou aos 3-0. Aos 3-0 no início, né, do segundo tempo. Que boa jogada. E aí, aí depois, claro, aí deu aquela relaxada, né, com uma vitória. No segundo tempo, já 10 minutos do segundo tempo, ou mais até, o Botafogo fez o primeiro gol aos 27 minutos do segundo tempo, né. Evidentemente que aí deu uma relaxada, aí o Botafogo chegou a esse gol, né, e depois marcando o segundo já aos 37, fez uma pressão em cima do Juventude, mas o Juventude conseguiu segurar esse resultado que deixa numa situação aí muito boa o Juventude classificado também em termos de Copa do Brasil. E na quarta-feira, o jogo atrasado no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, Inter e Juventude. Bom, como sempre, né? Saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante Gascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre lá no Barranquinho. Hoje o Barranquinho está de folga, né? O Barranco não, é de segunda a segunda. Mas aquelas promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Você pede, curte onde você quiser. Tem delivery, tem takeaway, tem entrega, né? E serve também para o Barranco. Eu sempre estou lá, ou qualquer local, sempre saboreando o meu suco da Survalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? Revenda Ipiranga, 8113, o Jefferson, tudo que você precisar para o seu Kia, manutenção, revisão, quer trocar, quer comprar, então o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria no seu Kia ou para que você adquira o seu Kia, né? Se você adquirir um seu Kia, você não vai se arrepender nunca, né? Aos adeptos duas rodas, facilidades ali, também ao lado, na Suzuki São Motos. Moto para passeio, moto para trabalho, o que você precisar, manutenção, assistência técnica também, lá na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, bom, aí só tem um caminho, né? Grupo Zafra, economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Gustavo, obrigado, Ângelo, obrigado, Napoleão, obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo, da Master TV, mais informações e mais atrações. Se você não viu ao vivo, a hora que quiser ver, você tem o meu canal, Dois Toques numeral Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, dê o seu like, né? E seja sempre conosco. Todos vocês, um bom final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.